Graça e paz, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia, a gente poder usar a nossa voz para poder servir o Senhor e a sua palavra. Nossa meditação de hoje, 28 de fevereiro de 2015, está no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. E o nosso verso de trabalho é o verso 3, e nele está escrito: E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinassem, e sem lei. O cenário aqui é um cenário de depois que Israel venceu uma grande batalha, né? Descrita ali no capítulo 14, que foi contra o rei Zerá etíope. Lembrando que essa batalha foi vencida porque Asa, ele clamou ao Senhor seu Deus, tá? Ele fez súplicas, ele se direcionou. Então, justamente nesse cenário, aparece, logo depois dessa batalha, aparece um profeta chamado Azarias, que a Bíblia estipula que ele era filho de Obed. E esse Azarias, ele sai ao encontro de Asa para dizer que toda aquela região de Judá, né, o Senhor estava convosco, estava com ele. Porém, enquanto vós, ou seja, enquanto o povo estivesse com Deus, né, e se eles o buscassem, eles o achariam. Porém, se eles fizessem diferente disso, se deixasse o Senhor, ele também os deixaria. Ou seja, mostrando que o povo deveria se manter em fidelidade, compreender, deixar os seus pecados de lado. Ou seja, continuar se fortalecendo. E o interessante é que esse profeta aparece, né? Esse profeta aparece aí, era justamente para marcar, para mostrar que Israel, ou Judá, já estava muito tempo sem relacionamento com o Senhor, ou seja, com muitos erros. E agora que estava na concepção do rei de Asa, que segundo a Bíblia ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, então nesse momento o Senhor está reforçando que quando, apesar dos erros que Judá cometia, a partir do momento que eles se inclinavam, que eles buscavam verdadeiramente o Senhor os respondia, independente das suas falhas. E era um tempo de cenário, como a gente via ali, era um tempo de cenário de combate, né, de erros. Tanto que Asa, ele saiu desfazendo muita coisa, mas recebeu nesse combate. E não tinha, segundo o versículo 5, diz assim: naquele tempo não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra. Quando a gente vai lá no capítulo 15 do livro de 1 Reis, há uma relação que muito provavelmente isso aqui era devido às excursões do rei de Israel, Baasa, sobre o território de Judá. Então essas, vamos dizer assim, essas inquietações muito provavelmente eram resultados disso. Mas a proposta do profeta era estabelecer, era cientificar, era anunciar aquilo que o povo, aquilo que Asa e o povo deveriam fazer. E o versículo 7 diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Né? Devido àqueles combates, devido àquelas lutas, devido àqueles desgastes, ele diz assim: mas mantém isso de acordo com as orientações aqui que o profeta está trazendo, porque havia recompensa. E isso, é claro que caiu bem ao coração de Asa. E aí ele vai procedendo de uma forma a livrar tanto o seu próprio reino quanto o seu próprio povo das abominações e das idolatrias que anteriormente se cometia tanto em Judá quanto na região de Benjamim, como nas cidades ali que eles faziam suas fortificações, né? Inclusive no local onde estava o altar do poste. Ou seja, Asa, nesse processo de aceitação da palavra, de servir a Deus, ele renova o altar do Senhor, né? Na área do pórtico, né? Diante do pórtico. E nesse período, uma coisa que também chamava muita atenção continuava sendo o êxodo do povo das tribos de Israel, né? Que eles se direcionavam à tribo de Judá ali, a região de Judá. Por quê? Porque eles criam, eles entendiam, eles aceitavam diante dos pecados ali que eram praticados em Israel, diante da cidade de Betel, das adorações, de tudo aquilo. Então aqueles que temiam o Senhor, eles fugiam de lá e iam para a direção de Israel porque eles entendiam que o Senhor estava ali com aquele povo, com aquelas tribos, né? E naquele momento com o rei Asa e em Jerusalém especificamente. E com isso eles chegavam a fortalecer, por exemplo, o povo, porque eles chegavam já sacrificando e, vamos dizer assim, fortalecendo e entrando no propósito de buscar o Senhor. Ou seja, algo muito maravilhoso que eles já não encontravam mais ali nas tribos de Israel. E deixa-se uma lição assim para a gente sobre, justamente que os cristãos aí, eles estão divididos em diversas igrejas, diversas denominações, né? Às vezes para que a gente possa identificar ali com uma intimidade com o Senhor, para saber se a gente deve ou não permanecer naquela casa, haja vista que a gente precisa identificar onde o Senhor efetivamente está. Mas aí você me diria que o Senhor está em todas as igrejas. Não, o Senhor está em todos os lugares. E justamente em todos os lugares para poder separar a sua igreja desse universo, dessa miscelânea de igreja, dessas miscelâneas de propostas e de doutrinas que são apresentadas em locais diferentes e todos eles se autodenominando casa do Senhor. E o propósito era tão sério, né, ali para aquele povo que chegava, pelo povo de Judá, em que, no versículo 13, olha só o compromisso que eles assumiram. Tem assim: de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. Isso dá um sentido, né, de uma seriedade, porque eles estão assumindo um compromisso com um propósito, com uma munição, se não cumprisse, de terem sua própria morte. Não
não é um suicídio, não é nada disso. É porque eles querem incutir na cabeça do povo que servir ao Senhor não é brincadeira, tem que ser com seriedade. E o interessante desse processo todo, dessa, vamos dizer assim, dessa boa vontade, dessa disposição, né, nesse juramento, quando você vai lá no versículo 15, a gente vai ler só o final, é dito o seguinte, que como a tribo de Judá ali buscou o povo, buscou o Senhor com todo o coração, né, ele botaram assim, lá e o acharam e o Senhor lhes deu repouso em redor. Isso é muito bacana, né, para a nossa vida, quando a gente encontra o Senhor, Deus, Pai, o sentido na sua palavra, na sua companhia, as coisas parecem que se alinham, né, a gente parece que começa a esquecer as nossas angústias, ou mesmo enfrentando as nossas angústias, agora parece não ser mais o foco do nosso sentido. E o sentido, sim, agora é louvar e adorar o Senhor e ter uma vida de paz. E, por fim, na sequência de tudo isso, a fim dessas ações, como a gente disse no nosso devocional de ontem, que Asa foi um rei que... Então as coisas estavam num compromisso tão sério, que Asa, inclusive, tirou a sua própria avó, né? A sua própria avó, que era... Aqui, na verdade, ele diz assim... Aqui, na verdade, ele fala que a sua mãe, ele tirou ali porque ela tinha, vamos dizer assim, um altar, né? Ela tinha ali um ídolo, e ele destrói esse ídolo, e, vamos dizer assim, ele não deixa com que ela, por exemplo, exerça a sua autoridade sobre o quê? Porque ela levava o povo à sua idolatria. No final de tudo, ali é um estabelecimento de paz, né? De uma harmonia para que o Senhor possa trabalhar naquele povo. Isso a gente consegue chegar lá no versículo 19, diz assim, não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Mas, observa só, Asa não viveu só 35 anos no reinado. Eu acho que ele viveu 41 anos reinando. E aí alguma coisa pode ter acontecido, porque ele traz que essa paz foi até o ano 35. E a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para poder saber. Então fica a graça de Deus Pai Todo-Poderoso e que Deus te cuide, meu irmão.